Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Doenças, pragas, vírus, tragédias. Por que vêm essas coisas sobre a humanidade? A primeira desobediência foi de como o pecado entrou no mundo. Partiu de uma ordem de Deus ao primeiro homem, Adão. Ordenou Deus ao homem não comer da árvore da vida. Então, vamos ler. Gênesis, capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui foi uma ordem que Deus deu. Deus, naquela época, não foi levado em consideração brinco, batom, tatuagem, palavrão. Não. O que foi a ordem? Qual foi a ordem? Não comer somente daquela árvore, do fruto. Se a serpente foi um mito ou não interessa. O problema é que ela foi usada para desviar o procedimento do homem. Então, da mesma forma que essa serpente, se foi um mito, se provavelmente ela foi sombra do quê? Da realidade que foi Cristo. Porque todo o Velho Testamento foi sombra, alegorias do que viria a ser real, que é Cristo. Jesus, Cristo, o ressuscitado. Então, a serpente fez o homem desobedecer? Foi intuitivo? Usou a Eva para enganar? Só que o que foi dito a ele? Não foi dado uma ordem? Não é para comer. Pronto. Por ele ter desobedecido, por um intermediário, sendo a serpente ou não, ele não cumpriu o que Deus mandou. Veio a primeira ira de Deus sobre o homem. Foi feito como alma vivente, ou seja, foi um vivo que nasceu morto. Espiritual. Ele tinha vida na carne, todos os homens têm vida na carne, só que o espírito é morto. E o que acontece? Vamos ler. Paulo fala sobre a desobediência de Adão e de como foram todos feitos pecadores por um homem. E em Romanos 5,19 ele diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, se o pecado entrou por Adão, entrou também a morte espiritual e vida na carne. E pela obediência de seu filho, de Deus, do próprio Deus, que se revestiu de carne para viver como homem, para sentir as nossas fraquezas, as nossas deficiências, mas foi obediente, por ele entrou vida. Para quem? Para o Espírito. E o qual é que tem salvação? A carne ou o Espírito? O Espírito, porque a carne para nada presta. Então, em Adão entrou vida na carne e morte no Espírito. Em Jesus, morte na carne e vida no Espírito. Então, vamos voltar só na serpente. A serpente foi a intermediário, foi o mentor de Adão ter desobedecido. Quem é a serpente nos dias de hoje? É simples. Vendo pelos olhos espirituais, a serpente de hoje não é diabo, não é, aliás, é Satanás. Por quê? Satanás em hebraico significa opositor, oponente. Quem foi o opositor? Olha, quem foi o opositor de Deus? A serpente, Satanás. E quem é o opositor de Deus nos dias atuais?
Vamos raciocinar. Quem está se opondo a Cristo ressuscitado? Quem está levando as pessoas incautas? As pessoas que estão inconscientemente, estão todos os que nascem debaixo da graça. Porque o batismo não é numa piscina, o batismo não é numa cachoeira. Romanos, capítulo 3 até o 6. Capítulo 6, do versículo 3 até o 6. Todos foram batizados no sangue de Cristo, na morte dele. E a velha natureza, a natureza adâmica da pessoa, espiritualmente raciocinando, foi, como está em Romanos 6:6, foi cravado na cruz. Não foi deixado dentro de uma água, foi lá. Então, quem é que está se opondo hoje a Deus? O sistema religioso. O sistema religioso é o Satanás, é a serpente, é o opositor de Deus. Porque o sistema religioso que se opõe a Deus. Vamos ler à frente que não é para ninguém gentil, que não é para quem não é judeu participar de coisas, de obras da lei. Ué, o que eles comemoram todo primeiro de domingo? Todo primeiro dia domingo, todo domingo do mês, primeiro domingo do mês. Não é a tal da Santa Ceia, que eles dizem. Não é comer o pão com fermento e beber um vinho representando o sangue de Cristo. Isso, além de ser uma profanação grande, é uma carnalidade miserável, 1000% só carne, só carnal. Porque eles praticam o quê? A Páscoa judaica. Jesus disse, lá em Lucas 22, ansiosamente, sempre esperei esse momento para comer essa Páscoa com vocês. Jesus estava, ele judeu, porque ele nasceu debaixo da lei, ele era judeu, e os 12 discípulos ali, todos judeus. Êxodo 12, a Páscoa foi proibido para gentios, estrangeiro, assalariado. É só ler Êxodo capítulo 12, do versículo 40 em diante. Então, qual é essa comunhão que eles fazem? Eles estão se opondo a Deus, eles estão sendo um Satanás. Satanás, em hebraico, é opositor. Diabo, em grego, é acusador. Quando a pessoa acusa o outro, ele é um diabo. Pedro, Jesus falando que seria crucificado, Pedro falou, não, jamais, de forma nenhuma, o senhor vai fazer isso. Aí o que Jesus falou? Apartai-vos de mim, Satanás. Porque você conhece as coisas da natureza terrena. Agora, Pedro era um Satanás? Pedro era um ser de chifre, de cauda, vermelho, que soltava fogo pela venta? Ou se arrastava como uma serpente? Não, ele estava o quê? Se opondo ao que Jesus iria fazer. Então, o sistema religioso hoje é o Satanás. Ele é o opositor, ele é o oponente de Deus. Vamos ler mais à frente e vai ficar bem mais claro isso. Vamos ler Mateus. Olha o que diz Mateus, vamos ler Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Nós somos, a todos aqueles que não têm sobrenome judeu, não nasceu em Israel, são gentios, não são judeus. E ele deu a ordem aos 12 assim. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanas. Versículo 6. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, Deus enviou seu Filho para salvar o seu povo, escolhido desde o tempo da escravidão no Egito. Mas não aceitaram e desobedeceram novamente. Entrou a desobediência novamente. Lá no Egito, quando Moisés subiu lá no monte para falar ou com Deus ou com os anjos, porque Paulo diz que a lei foi dada por intermédio de anjos, Estevão também disse. Então,
Mas também não vem ao caso agora. Eles ficaram na parte de baixo, Arão e o povo fazendo o quê? Fizeram um bezerro de ouro. Desobedeceram uma ordem de Deus, que não era para adorar ídolos. E devido à desobediência deles, às murmurações deles, em vez de ser 40 dias, eles ficaram circulando 40 anos no deserto. A ira de Deus sobre eles. Então a ira de Deus veio, entrou, o pecado entrou, a ira de Deus esteve sobre Adão. A ira de Deus esteve sobre o povo dele. A ira de Deus está nos dias de hoje. A ira de Deus sempre vai estar na vida dos desobedientes. Não é diabo, não é demônio, não é Satanás. O que está sobre a vida das pessoas é a ira de Deus. A ira de Deus está sobre as pessoas. Esse ebola, dengue, chikungunya, essas tragédias, tsunami, essas mortes, essas pestes que acontecem, agora é coronavírus, isso daí é a ira de Deus sobre o povo, sobre a desobediência, sobre o não reconhecimento dos seres humanos para a majestade, a grandeza, o reinado, o todo poderio de Deus. Então sobre essas pessoas está a ira de Deus. Então, Jesus deu ordem para quê? Não tomeis rumo aos gentios, que somos nós somos povo gentios. Então ali era Jesus de Nazaré, ele nasceu, ele era judeu, ele veio para o quê? Os perdidos da casa de Israel, como está aqui, ó, de preferência porque os perdidos da casa de Israel. Para nós gentios, ele veio, o Espírito Santo fala pela boca de Paulo, que é a sã doutrina, é a doutrina saudável, o qual Paulo recebeu essa revelação em 2 Coríntios 12, no terceiro céu. E Paulo é o pregador dos gentios. Pedro, Tiago, João pregava o evangelho da circuncisão, o evangelho do legalismo, o evangelho dos judeus, o evangelho de Jesus de Nazaré. Paulo é o pregador dos gentios. Os gentios é um povo que não tem lei humana. Na mente dos gentios está a lei de Deus, que foi instituída quando ocorreu a queda do templo no ano 70, que foi o templo terrestre. Foi a Jerusalém terrestre, quando caiu, quando Cristo veio na sua glória, no ano 70. Foi estabelecido a nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, onde Deus mesmo reina entre nós, onde o reino dele está estabelecido dentro de nós ou entre nós. Mas que nós são esses? Os que praticam a lei e o evangelho? Não. Porque quando você usa da lei para se justificar, decaíste da graça. Paulo diz isso em Gálatas 5,4. Aquele que quer se justificar na lei, decaíste da graça. Não tem parte com Cristo. Atos 17, a partir do versículo 16, 20 por aí, Deus não habita em obras feitas por mão de homens. Deus habita em nosso espírito. Também não é na nossa carne que ele habita. Em nosso coração carnal não, porque a nossa carne é impura. Deus ele se move, ele habita dentro do nosso espírito. É ele que nos convence dos pecados. Não é pastor, não é bispo, não é nada disso. É o próprio Deus que fala em nossa mente. Então, para nós gentios, então é esse o ensinamento para nós é de Romanos a Hebreus. Porque quando a gente entende as 14 epístolas, provavelmente Hebreus foi Paulo também que escreveu, nós conseguimos entender todas as escrituras, todo o Velho Testamento, o livro de Apocalipse, entende tudo. A gente sabe tudo. Então a gente tem um discernimento de saber o que realmente está acontecendo nos dias atuais, que é nada mais, nada menos que a ira de Deus sobre os desobedientes. Então, novamente o castigo veio contra o povo e pagaram o preço, desde Abel até Cristo. Jesus repreendeu os fariseus quanto a isso. Vamos ler. De Mateus 20, capítulo 23, vamos ler do 33 ao 36, onde Jesus repreende os fariseus e ali ele já estava falando, ele já estava
profetizando, alertando do final dos tempos que viria a acontecer na queda do templo. No ano 70, como diz a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12. A metade da semana foram 3 anos e meio. Foi meado de 66 ao ano 70. Então diz assim, Jesus falando, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Inferno, só para voltar aqui, inferno. Inferno em hebraico é sepultura. Sheol, Geena. Inferno não é o que o sistema amedronta as pessoas, escraviza as pessoas. Inferno nada mais é do que a sepultura. E todos, seja ele católico, crente, muçulmano, vai para o inferno, vai para a sepultura. A não ser aquele que for cremado. Mas se for jogado para dentro debaixo da terra, com 7 palmos de terra na cara, ali é o inferno, nada mais é do que sepultura. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Versículo 34. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Vamos prestar atenção no tempo, na ocasião, para quem Jesus estava falando. Como pode o sistema religioso corrompido do jeito que é, nos dias atuais, séculos passados, como pode um sistema desse ser perseguido por alguém? Como que querem trazer esse versículo aqui para os dias atuais? Matareis e os crucificareis. Como que vai crucificar esse sistema que está por aí, que é política puro? Tudo politicagem, tudo conchavo com governadores, com presidentes, com reinados. Não tem. Então isso daqui foi escrito para o ano 30. Jesus profetizou. O sistema religioso chama Jesus de falso profeta. Então, sobre essas coisas aqui, vem a ira de Deus, vem as tragédias, vem... Então aqui Jesus já estava avisando o que viria no ano 70, que viria sobre esse povo. Sobre quem? Sobre os fariseus, sobre os judeus. Aí ele fala assim no versículo 35, para que sobre vós, olha que Jesus estava falando, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes dentro do santuário do altar. Então aqui, vamos ler o 36, mas o 35 aqui, então estava falando assim, vocês vão pagar todos os pecados, desde Abel. Desde a morte de Abel, judeus, fariseus, hipócritas, vocês vão pagar. Vocês vão pagar. Vocês vão ser responsabilizados por todas as mortes, por todos os pecados, de Abel até agora. Jesus estava falando. Olha no versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vamos prestar atenção no tempo, na ocasião, para quem foi dito. Isso foi por volta do ano 29, 30 depois de Cristo. Geração são 40 anos. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. De 30 até o ano 70 foi 40 anos. Então Jesus não foi falso profeta, Jesus não foi mentiroso. Então a ira de Deus permanece sobre quem? Sobre o sistema religioso. Todos que dizem que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir sobre as nuvens, que virá vingança, juízo contra o povo, são todos falsos profetas. Eles são a serpente, eles são Satanás, o opositor de Deus. Eles são opositores às profecias deixadas por Jesus. E aqui era o Jesus de Nazaré. Aqui era Jesus nos tempos da sua carne. Aqui ele estava vivendo como homem, sentindo as dores, as aflições de homem. Então aqui, todas
em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Não no século 21. Foi lá, no ano 70, entre o ano 66 e 70. Então aqui vem outra desobediência para com Deus. Então, vai prestando atenção os versículos. Desde lá de Adão, a gente vem lendo, são só desobediências, só desobediências, só desobediência. Por enquanto aqui não se falou ainda de tatuagem, de mulher usar brinco, de usar mulher batom, nada disso. Isso quem vê são homens, são doutrina de homens. Não o Espírito, porque Deus ele é Espírito. Deus, ele não, no reino de Deus não entra pão e nem suco de uva e nem água de batismo, que não é batismo, aquilo era a lei da purificação. É coisa de judeu, coisa da lei. Lá em Levítico 16, 29 fala sobre isso. Isso é lei. Então, aí outra mentira só para não passar batido, é sobre os profetas e as profetisas balabachúrias. Saia que roda, saia que canta. Deus me diz, Deus me diz. Deus não diz nada para esse povo. Como que eles estão aí falando toda semana e profetizando e falando na língua dos balabachúrias e falando, e eles não profetizaram sobre o coronavírus, que seria uma pandemia mundial? Como que seria isso? É tudo enganação, é tudo carne, não tem espiritualidade nenhuma nesse povo. Esse povo só sabe enganar. Não tem espiritualidade, o interesse, são cães gulosos, como diz Isaías 58. São insaciáveis, são gananciosos, são pervertidos. Deus não passa nem no pensamento desse povo, o que tem neles lá é só carne, mais nada. Então, vamos encerrar esse vídeo, que tem um punhado de coisa ainda para ser dito. Aí no próximo a gente dá continuidade para a gente entender um pouco do que está acontecendo em pleno século XXI. Vou dizer até o mês de março, dia 21 de março de 2020, sobre esse coronavírus que colocou o mundo todo em quarentena. Então nada mais é do que, não é diabo, não é Satanás, não é seres espirituais, nada. Isso daí chama-se ira de Deus sobre a humanidade, devido à desobediência. Os falsos mestres, falsos profetas, que chamam, judeus mataram Cristo, Jesus de Nazaré. Os judeus mataram Jesus de Nazaré. E o sistema religioso enterraram, sepultaram o Cristo ressuscitado. No terceiro dia ele ressuscitou. Fez todas as coisas novas. Tudo se fez novo. Jesus disse àquela mulher samaritana, ela disse, Senhor, tu dizes que é em Jerusalém que devemos adorar a Deus. E ela antes, no versículo, ela tinha falado, nossos pais adoravam a Deus nesse monte. E o Senhor vem dizer que é em Jerusalém. Jesus disse, pois dias virão que nem em Jerusalém, que era o templo terrestre, e nem nesses montes adorarão a Deus. Porque adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é a esses que o Pai procura. Então veja bem, não é no monte que o Pai está procurando. Estão chamando Jesus de mentiroso ou não estão? Quando fala para a pessoa, vamos buscar a Deus no monte. Estão chamando ou não estão? Quando dizem, venham domingo, no primeiro domingo, comer o pão e o suco para ter comunhão com Deus. Estão chamando Jesus de mentiroso ou não estão? Porque Jesus, como está em Atos 17, Deus não habita em obras feitas por mão de homens. E o próprio Jesus, nos tempos da sua carne, disse que nem em Jerusalém, nem nos montes. Deus, ele é espírito. Ele não está nesses lugares. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre a humanidade e vem
essas tragédias, vírus, pestes, doenças. Então vamos dar uma pausa agora, tomar uma água e vamos para o segundo vídeo. Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Façam confissões a Deus. Quem reza é católico, quem ora é evangélico. O cristão, como Deus habita dentro do cristão, realmente 24 horas por dia, então não rezam e nem oram. Vocês têm que confessar, conversar com Deus. Quando você conversa, quando você fala com um amigo seu, você não reza com um amigo seu. Quando você fala com seu filho, seu marido, você não ora com ele. Você pega e fala normal. Então é assim, fale com Deus, fale com Jesus, com o Espírito Santo. Fale. Não precisa levantar o braço e ficar gritando. Não. Fala baixinho, fala em espírito. Está lavando uma louça, tomando um banho, fazendo um café. Está ali na sua mente, em espírito. Você está adorando o Pai. Do nada você vai começar a se emocionar. Você vai começar. Ele começa a falar com você. Entendeu? Então, fale. Faça suas confissões a Ele em espírito. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.